Olá! Nesse vídeo eu quero esclarecer a você as principais posturas ou o que você tem que prestar atenção na hora que você for sentar para você fazer a prática meditativa no seu dia a dia. Então eu sempre destaco e gosto de falar sobre 7 posturas ou 7 pontos importantes que você tem que observar no seu corpo para que você possa desfrutar melhor de uma prática meditativa. Então, nesse vídeo, eu vou falar com você a respeito do que é importante você observar na hora que você for fazer a sua prática meditativa diária. Então, existem as posturas apropriadas e os 7 pontos importantes que você deve observar para que você possa desfrutar melhor, dos benefícios, de uma prática diária meditativa. Então, um dos primeiros pontos que você tem que observar é aonde você vai fazer a sua meditação, que é a postura sentada. Então, você tem que sentar, procurar um lugar onde você possa se sentar, pode ser no chão, em uma almofada, ou pode sentar numa cadeira. E quando você for sentar na cadeira, então você tem que, ou no sofá, numa poltrona, você tem que estar com os apoios, com o pé no chão, apoiado no chão, E de preferência que os seus joelhos, eles possam ficar um pouquinho mais acima daquele osso aqui que a gente chama crista ilíaca. E você pode colocar uma almofada embaixo dos seus pés, para que você possa erguer um pouco e sempre manter a coluna ereta. É muito, muito importante. Caso no dia você esteja assim com um pouquinho de dor nas costas e tudo, você pode até apoiar uma almofada atrás, nas suas costas, porém, você não pode ficar para trás colapsado e nem ficar assim meio corcundo, assim, deixando como se você estivesse fazendo um bloqueio aqui na região do seu diafragma. Então, sempre sentado e manter a coluna ereta. Se for no chão e você sustenta ficar em semilótus, então você deixa as pernas cruzadas em semilótus. Ou você deixa a perna esticada. Tem que ser uma postura apropriada para que você não sofra, porque tem muita gente que deixa de meditar porque fala, não tenho lugar perfeito, na minha casa é muito barulhento, na minha casa tem muita gente, não tenho a cadeira perfeita, não tenho aquela almofada que é o zafu, ou uma almofada perfeita para meditar. Então, o que a pessoa faz é só dar desculpas, porque meditar você pode meditar em qualquer lugar que você se sinta confortável e seguro, porque é importante isso. Outra coisa que você deve prestar atenção é como vai estar os seus ombros, E como vai estar as suas mãos e ombros, então sempre os ombros alinhados, Outra coisa que você deve observar é o seu queixo, para que ele não esteja muito projetado para frente, nem muito para trás. Outra coisa que você deve observar é a língua e os seus olhos. Então, eu vou falar de todas essas posturas. Então, as mãos, você sempre deve procurar deixar sobre suas coxas, voltadas para cima, se for durante o dia. E você pode escolher um mudra. Isso não se faz necessário, mas nas tradições antigas, os mudras, eles são como se fossem chaves. Então, mudras ou mudras vem dessa tradição do yoga, vem da tradição hinduísta, budista. Então, esse que é o Yana Mudra, que é o mudra da sabedoria e do conhecimento, é um dos que mais são utilizados para as práticas meditativas. Então, durante o dia, para cima, até as 18 horas, e durante a noite, para baixo, que significa a reverência a Chandra, lua, para baixo. E para cima, reverenciamos o dia, o sol, Surya. Então esse é um dos mudras que você pode utilizar. Tem gente que gosta de usar o Anjali Mudra, ou no Reiki nós chamamos de Gassho, que é palma contra palma na altura do coração. Tem gente que gosta de deixar as mãos para baixo, só apoiadas sobre as pernas. Também
Então você tem que deixar suas mãos relaxadas e se você gosta dos mudras, você pode utilizar os mudras, mas isso se você curte, se você gosta, tá? Agora, a posição dos olhos. Os olhos, depende da técnica, depende do método, eles são sempre fechados. Então você fecha os olhos, é muito mais fácil de você concentrar. Agora, se você fecha os olhos e ficar com a mente oscilante, divagando, porque a mente vai ficar, né? Às vezes, para você entrar no estado de concentração, demora um pouco. Então, o que você faz é deixa os olhos fechados e você fica observando a respiração, ou você fica observando os pensamentos, ou você fica observando os barulhos, os sons. Então, depende do método. Mas o mais importante é você escolher se você vai ficar com os olhos fechados, os olhos semi-abertos ou os olhos abertos. Se você escolhe a meditação Zazen, você fica com os olhos semi-abertos, olhando para a parede ou para um objeto. Se você escolhe uma meditação que o foco é trazer a concentração, né? Às vezes a gente fica olhando para um yantra. Às vezes você quer fazer uma meditação com os olhos abertos, observando, por exemplo, ou contemplando a natureza. Então você fica absolutamente presente em união, em conexão com o mar, com uma flor, ou com um jardim, ou com uma fogueira. Então você faz a meditação, né, com esse objeto. Então você é como se você se tornasse esse objeto. Então você vê que depende muito da prática meditativa. É fácil, muito mais fácil, fazer a meditação com os olhos fechados, observando, por exemplo, trazendo o foco para o terceiro olho, ou trazendo o foco para a respiração. Aí a sua mente não fica divagando muito, ela fica nessa concentração. Se divagar e se a mente se perder, você volta de novo à concentração ou para o centro do terceiro olho ou para a respiração. Outros pontos importantes a serem observados nas práticas da meditação é como você vai posicionar a sua boca e a língua, que vem junto com essa estrutura do pescoço também. Então, sempre lembrando, não pode estar projetado para frente, nem enterrado para trás. É bem importante isso, nem muito para frente, nem muito para trás, mas alinhado ombros e pescoço, e a região do maxilar, o queixo, deve estar relaxado, bem relaxado. Porque as tensões que guardamos aqui, nesse momento, é para você dissolver essas tensões, tá? A língua relaxada dentro da boca. Em algumas técnicas a gente coloca a língua no céu da boca, outras técnicas a língua é lá no palato mole, lá para trás, né? Mas a boca sempre relaxada, a não ser, por exemplo, que às vezes a gente utiliza um método que a gente usa a boca como uma forma de expressão, né? Como o gibberish ou a gibberish é quando você fala sem parar e aí você usa o relaxamento da boca. Ou quando você tem que emitir um som, ou quando você tem que fazer um mantra, aí a boca, nesse caso, ela vai estar fazendo uma ação, tá? Então vamos lá, vamos recapitular. Postura dos pés, sempre tocando no chão ou numa almofada, se você estiver numa cadeira, tá? Ou se você estiver apoiado numa almofada, os pés já estão ali apoiados no chão e relaxados. Postura das mãos, sempre sobre as coxas, voltadas para cima ou para baixo, e você escolhe o mudra. Postura da coluna, sempre reta, né? Sempre os ombros também alinhados, juntamente com a postura da cabeça, que você tem que prestar atenção, nem colocar para frente nem para trás, e juntamente com a boca e com a língua. E a postura dos olhos, então a posição dos olhos podem ser abertas, semi-abertas ou fechado. E assim, nós finalizamos, né, essas orientações para que você faça a prática meditativa e desfrute melhor. E sempre no seu dia a dia, escolha, né, esse alinhamento da postura apropriada para você. Não fica pensando, eu vi naquela revista e tenta fazer aquelas posturas, né, dos pés interlaçados, e aí você não aguenta ficar 5 minutos. Então lembra de escolher a melhor postura para você.
E a melhor postura para você, às vezes, um dia é sentada no chão, outro dia pode ser que esteja na cadeira, outro dia pode ser que esteja no seu sofá, mas sempre é importante prestar atenção na respiração e a coluna ereta, para que a respiração possa fluir nos seus nadis, nos seus meridianos, nos seus chakras e nutrir o seu corpo físico e todos os corpos sutis. Aproveitem bastante essas informações e comece a sua prática meditativa. Hari Om.